9h07 e a gente volta aqui com o TV Mar News e já vai diretamente ao vivo com o Viderlan Araújo, que traz informações sobre a fiscalização que o PROCON está fazendo nos supermercados a respeito do valor tão alto dos alimentos, né? Viderlan, mais uma vez, bom dia para você, traz informações para a gente. É verdade, Porlane Santos, os estabelecimentos que têm praticado alguns preços que são considerados muito acima daquilo que é o habitual, principalmente para a alimentação, né? Para os alimentos, itens alimentares que são importantes para a vida do ser humano. Por exemplo, arroz, óleo, subiu bastante nos últimos dias e o PROCON, claro, acabou sendo provocado para poder realizar essas ações desde o último dia 9, ou seja, desde o início do mês, em vários estabelecimentos aqui em Alagoas. Nós vamos conversar a respeito dessas fiscalizações, como ela ocorre, com Daniel Sampaio, diretor-presidente do PROCON Alagoas. Daniel, muito obrigado, inclusive, por atender a solicitação da nossa equipe. Gostaria que você falasse como ocorrem essas fiscalizações e se já teve algum tipo de irregularidade com preço abusivo sendo detectado aqui em Alagoas. Bom dia. Bom dia, Viderlan. Bom dia a todos os consumidores que nos acompanham. É muito importante o consumidor fazer a sua denúncia para que a gente possa fazer o nosso cronograma a partir delas. Realmente estamos recebendo uma demanda muito grande nesse sentido. Em vários estabelecimentos houve aumentos injustificados. Então, para a gente verificar, a gente solicita as 3 últimas notas fiscais para saber por quanto o proprietário do estabelecimento está adquirindo aquele produto. Infelizmente, já fizemos vários autos de infrações em que ficou configurado realmente o abuso. Então, assim, a gente não podemos medir esforços para coibir esses abusos. Quantos profissionais estão envolvidos, participando dessas fiscalizações pelo PROCON Alagoas, Daniel? Temos uma média de 20 fiscais, né? E aí são divididos em 4 equipes, 2 ficam na capital e 2 fica no interior. Assim, realmente é um trabalho que demanda muito tempo, mas que a gente tem que fazer para realmente dar a resposta para a sociedade. O consumidor já vem passando por algumas dificuldades, até pelo período que estamos passando, e não podemos, né, ficar inertes diante de uma situação dessa. Vou confidenciar, né, um estabelecimento, o proprietário foi até infeliz em confessar que os consumidores estavam adquirindo menos os produtos e aí eles estão querendo meio que recuperar o tempo perdido, o que não pode. Ô Daniel, e a respeito da forma como o PROCON se posiciona nessas fiscalizações, o PROCON precisa ser provocado ou vocês definiram a estratégia de fiscalização durante esse período? 70% do nosso cronograma é de acordo com o que os consumidores denunciam. Então, assim, a gente faz o cronograma realmente de acordo com as irregularidades que o órgão fica sabendo. É lógico que também temos alguns estabelecimentos que a gente acha interessante colocar na rota e colocamos. Mas, como eu sempre digo, o nosso principal fiscal é o consumidor alagoano. Então, assim, é para realmente passar toda irregularidade que a pessoa verificar, né, que vamos levar a nossa equipe para que realmente as medidas sejam providenciadas, né? O número do WhatsApp é 988768297. Tem um 51, pode fazer as denúncias por nossas redes sociais. O órgão está bastante acessível para que realmente os consumidores alagoanos tenham seus direitos respeitados. Além do óleo e do arroz, são os produtos mais citados. Quais os produtos que o PROCON detectou durante essas fiscalizações que subiram bastante o preço, até de forma exagerada, muito acima daquilo que é o habitual? O feijão e o macarrão também foram esses 2 produtos. Realmente houve um aumento muito grande. E assim, mas não estamos inertes, estamos realmente intensificando essas fiscalizações para que o consumidor tenha o seu direito respeitado e não pague mais do que o justo, né? Então, a gente está passando por um período complicado e então, assim, é muito importante a interação do consumidor com o órgão. Daniel, a próxima etapa depois das fiscalizações, que eu gostaria de que você explicasse.
No caso, o empresário, o comerciante que for flagrado praticando valores abusivos nos seus produtos, que tipo de sanções ele poderá responder? Muito importante essa pergunta, né? A gente pode aplicar meras multas, né, para coibir realmente essas atitudes, mas pode ter também até a interdição, ou seja, a gente pode lacrar o estabelecimento. Então, assim, é muito importante, né, que assim, para o consumidor, o que é o mais importante é também ele ser ressarcido daquele valor que ele pagou de forma indevida. Qual o recado que você deixa para os nossos telespectadores, para os comerciantes que nos acompanham exatamente agora pela manhã, nesta quinta-feira, aqui no TV Mar News? Para os comerciantes, né, a gente pede que realmente eles ajam com boa fé, né, que eles não tentem recuperar o tempo perdido, porque realmente os consumidores, a gente nota que estão mais conscientes de seus direitos, e a partir do momento que eles estão mais conscientes, eles sabem a quem reivindicar, estão passando as denúncias e estamos atentos a todas as irregularidades para que realmente o consumidor alagoano pague por valores justos. Muito obrigado, Daniel Sampaio, ele que é diretor-presidente do Procon Alagoas, diante de ações que o Procon tem desenvolvido, fiscalização nos estabelecimentos de pequeno, médio e de grande porte aqui de Alagoas, para saber o valor praticado em seus produtos. Já ficou claro, Polani Santos, pelo que o Daniel disse, além do arroz e do óleo, tem o feijão e o macarrão como itens que subiram bastante durante essa fiscalização e que isso foi detectado pelo Procon, que exige dos proprietários de estabelecimento a apresentação de pelo menos 3 notas para poder fazer o comparativo, se o valor está sendo praticado de forma abusiva para os consumidores. Agora vamos imaginar o seguinte, que o tradicional prato do brasileiro, o arroz com feijão, fica com um valor hoje muito acima. Vamos ter que recorrer ao quê para poder comer, Polani? Sigo com você aí no final do TV Mar News, ao lado do Chico Nogueira. Amanhã estaremos de volta na programação da TV Mar. Muito obrigada pelas suas informações mais uma vez. A gente volta a se encontrar amanhã, então, Viderlão. E olha só, gente, o número de idosos aqui no Brasil cresce todos os anos. Segundo o IBGE, em 2060 teremos mais de 19 milhões de brasileiros com 80 anos ou mais. Essa alta é resultado da melhoria de expectativa de vida da população aqui no país. E olha só, em 1980, para você ter uma ideia, a expectativa de vida era de 62,58 anos. No entanto, essa mesma projeção para 2060 é de 81,2 anos. Além disso, segundo o IBGE, apenas 1% dos aposentados conseguem se manter financeiramente depois do término do seu ciclo de trabalho. É um número preocupante, um dado preocupante, né? E aí a gente começa a falar, não tem como a gente não falar em previdência nesse momento, né? Em previdência privada. E vem a pergunta: PGBL ou VGBL? Uma coisa a gente sabe, que todo mundo quer envelhecer com segurança e quer poder aproveitar a vida depois dos seus 60 anos, né? E a gente vai conversar agora sobre previdência privada com o corretor de seguros de Jaildo Almeida. Muito bom dia para você, mais uma vez aqui no nosso quadro Momento Seguro. Agora sim, recebendo aqui Jaildo Almeida no nosso estúdio. Jaildo, bom dia mais uma vez. O que é previdência privada? Bom dia, Porlane. Na realidade, é um investimento a longo prazo, onde o indivíduo vai fazer aquele planejamento para se aposentar, tá? Então, ele faz esse planejamento para sair aos 45, aos 50, aos 55, de acordo com a necessidade de cada um. Então, a previdência privada, resumindo, não deixa de ser um planejamento, é um investimento para realizar aí o benefício da sua aposentadoria. E aí, PGBL ou VGBL, existem esses dois tipos, né, de previdência complementar. Eu queria que você pudesse explicar um pouquinho cada um deles. A diferença básica está relacionada à tributação. No PGBL, eu vou ter um benefício tributário em torno de 12%, limitado até 12% do salário bruto. É indicado geralmente para pessoas que fazem o imposto de renda completo e geralmente tem algum imposto a receber. Então, com isso, você consegue receber até um pouco mais de imposto por conta do valor investido na Previdência. No VGBL, ele já não tem essa incidência, esse benefício fiscal,
e é indicado geralmente para pessoas que fazem uma declaração simplificada ou que não fazem declaração, que são isentos do imposto de renda. Então, a base dos dois é isso, é o plano gerador de benefício livre, eu tenho uma incidência de 12%, eu tenho esse benefício de 12% no imposto de renda, e o Vida Gerador de Benefício Livre, que é o VGBL, eu não tenho esse benefício. E aí muitos pais começam também a se programar e pensam em fazer o pagamento também de uma previdência privada para seus filhos. Existe previdência privada para crianças? Sim, com certeza. Isso é o ideal, é você começar quanto mais cedo, Porlane, melhor. Você pode fazer uma programação para seu filho a partir do nascimento do seu filho para pagar uma faculdade, por exemplo. Né? Então, você vai fazer aí alguns cálculos referentes ao valor de quanto seria os 5 anos da faculdade, e aí você vai tentar, junto com o seu corretor de seguros, fazer esse planejamento a longo prazo. Tá? Então, quanto mais cedo começar, melhor. Eu também posso fazer um plano para o meu filho pensando na aposentadoria dele. Então, eu tenho essas duas opções, tá? Lembrando que eu preciso ter o responsável, tá? Ou o pai, ou a mãe, ou o tio, ou o avô, financeiro nesse certificado, nessa previdência, para que a gente possa aí estudar a melhor opção para a família, para aquela criança, a necessidade daquela criança. E eu acho que uma dúvida que deve sempre chegar a você, né? Quanto que eu devo investir num plano de previdência complementar? Tem um valor mínimo? Depende muito da fome de investimento da pessoa. Então, assim, eu posso começar com um mínimo de R$100. Eu falo muito que muitas vezes você deixando de sair um final de semana, você consegue investir numa previdência privada. Porque se você tem R$100 para sair, então você tem R$100 para investir numa previdência privada. Tá? Quanto mais cedo começar, logicamente eu vou ter mais tempo de contribuição, vou pagar um valor menor e lá na frente eu posso ajustar esse valor. Então, não existe um valor fixo, ideal para você. O que interessante é você começar, tá? Quanto mais cedo, melhor. E aí você poder identificar lá na frente algumas alternativas, como o aporte, por exemplo. Eu posso aumentar aquele valor da contribuição, certo? Para que no final eu tenha o valor necessário para curtir a minha velhice, tá? Para ter uma aposentadoria digna e eu possa aí curtir meus últimos anos na Terra, vamos dizer assim. Pois é. E como que eu devo, então, calcular a renda que eu vou precisar ao me aposentar? Na realidade, você vai fazer um somatório. Na realidade, quando a gente é mais velho, mais necessidade de remédio, né, a gente vai ter. Então, assim, você tem que fazer alguns somatórios, alguns cálculos, para tentar identificar qual é o valor final que você vai precisar. Tá? Então, com isso, você vai poder identificar o valor do investimento para que você possa ter aí uma tranquilidade futura. E que plano eu devo fazer? Depende do perfil do cliente, tá? Então, por exemplo, se eu sou um perfil moderado, eu vou investir na previdência privada, aplicar os meus rendimentos na renda fixa. Se eu sou um perfil agressivo, eu posso investir a minha previdência em títulos do governo, em bolsa de valores. Então, assim, dentro da previdência privada, eu tenho vários perfis, tá, que vão se adequar de acordo com a necessidade do cliente, certo? Então, eu posso investir no meio a meio, agressivo, conservador. Então, assim, eu tenho várias situações que vão variar de acordo com cada cliente. Lembrando que tudo isso vai gerar um valor para você no final, certo? Onde esse investimento agora vai fazer que o seu futuro seja melhor. Para quem tem mais de 40 anos de idade, compensa comprar um plano de previdência, Jaildo? Compensa qualquer idade, Porlane. A diferença é que com 40 anos eu vou ter um tempo menor de contribuição, porque o que diferencia o valor final na previdência privada é o tempo de contribuição. Quanto maior o tempo de contribuição, maior vão ser os meus rendimentos. Tá? Então, se eu começar com 40 anos, eu vou ter que investir um pouco mais. Já não vou poder começar com R$100. Porque R$100 no final não vai dar o valor que eu desejo. Tá? Então, se eu começo com 20 anos com R$100, beleza, vai dar um valor legal para mim no futuro, aos 50, 55, 60 anos. Mas com 40, então eu já vou ter que investir um pouco mais. Né? Mas você pode, a qualquer idade, fazer a sua previdência. O que vai diferenciar é o valor do investimento, que vai ser um pouco maior. E, de repente, quando a gente passa por uma crise financeira, como a gente está passando agora, uma crise econômica, se eu ficar inadimplente, eu perco o valor investido? Não, de forma nenhuma. O legal da Previdência é que ela tem essa flexibilidade.
deixei de pagar por algum período, por exemplo, nessa pandemia eu deixei de pagar 6 meses a Previdência. O que é que vai ocorrer? Eu vou deixar de receber aí um rendimento desses 6 meses. No próximo mês que você puder, você volta a contribuir, tá? Ou, se você preferir, você pode fazer o aporte dos R$600, tirando como base uma previdência de R$100, você faz um aporte de R$600 nessa previdência, nesse tempo que você ficou paralisado. Ou, se você preferir, tiver necessidade, você também pode solicitar a retirada desse valor. Mas o legal é que a previdência ela é muito flexível, Porlane. Então, assim, eu vou ter várias situações, tá? Durante o período de contribuição, que eu posso ajustar, fazer aportes, tá? E isso vai diferenciar no valor final da minha previdência. E se durante o período de acumulação o participante falecer, o que é que acontece com a reserva do plano? Toda vez que você faz a inscrição num plano de previdência, você informa os beneficiários, tá? Ou vai ser de acordo com o Código Civil. Então, quando existe o falecimento dessa pessoa que está fazendo a previdência, os beneficiários vão receber aquele valor que ele contribuiu, de acordo com o que ele informou na proposta. Então, pode ser 50% para a mulher, 50% para os filhos, ou de acordo com a necessidade de cada um. Muito bem, eu queria então que você pudesse dar as suas considerações finais para quem está nos assistindo, ressaltar o quanto que é importante, principalmente numa situação como essa que a gente está vivenciando, o quanto que é importante ter uma previdência privada. Porlane, na abertura você mesmo falou sobre o crescimento de idosos no Brasil. Em 2060, a gente vai ter 19 milhões de pessoas com 80 anos. Então, vejam a necessidade de se planejar financeiramente, que na realidade a previdência privada é um planejamento financeiro. Então, veja essa necessidade de se planejar financeiramente, procure o seu corretor de seguros, tá? Veja quais são as melhores condições. Hoje, as previdências, as empresas de previdência seguradoras, elas têm vários tipos de produto que se adequam à sua necessidade, ou agressiva ou moderada, tá? Que vai adequar aí de acordo com cada cliente. Muito bem, olha só, gente, para a próxima semana, você que está aí nos acompanhando sabe a importância do seguro para o seu negócio, quais coberturas podem garantir o patrimônio de sua empresa, por exemplo, no caso de um sinistro, a gente vai entender melhor na próxima semana, aqui no quadro Momento Seguro, é o tema da semana que vem já, né, Jair? O tema da semana que vem a gente vai falar sobre a necessidade de você ter um seguro na sua empresa. Exatamente, tudo isso aqui no teu quadro Momento Seguro, que acontece toda quinta-feira. Um oferecimento Jaraguá Seguros. E a gente vai chegando ao fim aqui do TV Mar News, mais uma vez, encerrando aqui na companhia de Jaildo Almeida, nas quintas-feiras. Obrigada mais uma vez pela tua companhia. Vamos encerrar juntos de novo? Vamos sim, Vamos lá, certeza. subindo as letrinhas? Subindo Sobe as letrinhas. letrinhas.